Olá, meus amigos, eu sou Rossano Sobrinho e estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito e hoje trazendo uma reflexão muito curiosa, muito significativa, que eu gostaria que vocês atentassem bastante para a lição, para a reflexão que esse momento, essa história em torno do querido médium Chico Xavier enseja a todos nós. Agradecer antes os nossos patrocinadores, os amigos que fazem parte do nosso Clube do Livro Espírita Altos Planos e divulgar também aqui o nosso novo livro, Cura Extraterrestre, um romance sobre o quinto postulado da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Se você não pediu ainda, solicite aí, a Ângeles atenderá você pelo telefone 329-8473-6537. O telefone está aí na descrição do vídeo. Bem, a história de hoje traz reflexões muito conscienciosas sobre a realidade espiritual, a realidade que nos envolve. O apóstolo Paulo dizia que somos rodeados por nuvens de testemunhas. Então, somos realmente sempre envolvidos por muitos espíritos e a depender da nossa vibração pessoal, da vibração da nossa casa, do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, nós teremos companhias espirituais num determinado nível ou noutro determinado nível. Seremos sempre os responsáveis pelas influências espirituais que nós estabelecemos, sejam influências positivas dos espíritos nobres ou sejam influências negativas. Muita gente não leva isso a sério. Muita gente acha que se trata de misticismo, de folclore espiritual, de superstição. Mas cada vez mais a própria ciência, os próprios estudiosos, a própria humanidade tem se dado conta de que há sim fenômenos mediúnicos, há sim fenômenos obsessivos. Allan Kardec já dizia isso lá no século XIX, que boa parte das pessoas internadas nos antigos manicômios eram pessoas que estavam sob a influência de espíritos obsessores, que são inimigos, de outras vidas, às vezes de uma mesma vida, que desencarnaram e estão ali influenciando e prejudicando as pessoas. Mas a história de hoje nos fala de uma passagem relatada pelo médium Chico Xavier e que está presente no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do seu biógrafo Ramiro Gama. Me parece que é o primeiro livro biográfico sobre Chico Xavier. Vale a pena adquirir essa obra, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Então eu vou colocar a história com as minhas palavras, em vez de lê-la no livro. Conta-se que determinada família estava passando por muitas perturbações, um desequilíbrio muito grande, brigas, contendas e tal. E aí pediram socorro a Chico Xavier, que o Chico fosse até aquela casa conversar com aquela família que vivia na cidade do Chico. E o Chico Xavier foi, E ao lá chegar, o Chico adentrou a casa e percebeu sobre a mesa da cozinha uma belíssima penca de banana de banana maçã. E ele achou aquilo tão bonito e tal, teve até vontade de comer uma daquelas bananas, mas não envolveu-se imediatamente na conversa com os habitantes da casa e os conflitos que eles estavam vivenciando, e estava ali o Chico para dar uma orientação espiritual àquela família. A certa altura da conversa, Chico percebeu na porta da casa dessa família duas entidades
de baixo padrão vibratório, 2 obsessores, né? E observou que eles tiveram fácil acesso à intimidade do lar e se dirigiram imediatamente àquela penca de banana-maçã. E percebeu Chico, muito singular essa experiência, parece mesmo surreal. Alguns companheiros vão ter dificuldade de entender o que ali se processou, mas o fato é que o Chico relatou que aqueles espíritos se assenhoraram da penca de banana e conseguiram retirar das bananas maçãs as energias delas, como se estivesse desvitalizando aquelas bananas. Naturalmente, interferindo no bem-estar, na saúde, no equilíbrio daquela família. Então, quer dizer, os espíritos obsessores podem desvitalizar os alimentos. Assim acreditamos nós, como podem contaminar fluidicamente uma água. Não existe água fluidificada nas casas espíritas. No Evangelho no Lar, nós não nos utilizamos da água, pedindo aos bons espíritos que coloquem ali bons fluidos, né? Muitas pessoas falam fluidos, mas a palavra correta é fluidos, né? Então ali os espíritos estavam, em vez de colocar uma boa energia, estavam desvitalizando, retirando propriedades energéticas naturalmente superiores que estavam ali naquele alimento, naquela penca de banana, e naturalmente a família se alimentaria daquelas bananas sem usufruírem dos recursos integrais que aquelas bananas poderiam conceder a eles. Então, a reflexão é a importância de nós zelarmos pelo equilíbrio vibracional, pela proteção vibracional do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho. Que entidades interferem no cotidiano de nossas vidas, dependendo sempre da nossa vibração, se para cima ou se para baixo? Como nós sofremos a influência desses espíritos? Há pessoas que tomam medicações e as medicações não fazem efeito. E os médicos ficam sem saber por que no indivíduo X aquela medicação faz efeito, no indivíduo Y não faz efeito, porque depende do psiquismo do próprio paciente e depende também do amparo espiritual que esses pacientes estão recebendo ou da interferência negativa, obsessiva espiritual que esses pacientes estão recebendo. Então, a partir dessa história aparentemente simples, mas da influência negativa de 2 espíritos numa penca de banana-maçã, nós precisamos refletir que sintonia, que egrégora nós estamos construindo no nosso ambiente de casa, no nosso ambiente de trabalho, sujeitando a nossa própria saúde física a essas interferências. É algo sério, não é uma brincadeira, né? Mas como que nós podemos manter a proteção do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, do nosso próprio corpo físico? Oração, meditação, a vivência do bem, a dignidade, o cuidado com as palavras, tudo aquilo que em doutrina espírita nós chamamos de reforma íntima. Reforma íntima. Então que possamos perseverar nesses dias tão difíceis, nesse labor de autoburilamento, de melhoria pessoal, cuidando até das nossas palavras, que são energia. Nossas palavras geram a egrégora ambiente. Nós observamos, por exemplo, quando oradores notáveis, iluminados, como Divaldo Franco e outros, começam a falar, começam a fazer a preleção, como que a palavra deles modifica toda a ambiência espiritual de onde eles se encontram, naturalmente sob o amparo da espiritualidade superior. Mas isso é que todos nós, não apenas um Divaldo, um Raul Teixeira, um Carlos Bacelli e tantos outros companheiros, todos nós recebemos o dom de sermos co-criadores com o Criador, interferindo positivamente na nossa vida e na vida daqueles que caminham conosco. Cultivemos, portanto, a boa palavra, o bom pensamento, o sentimento, as boas emoções e as atitudes nobilitantes, para que não sejamos influenciados por tantas entidades ainda em desalinho, que sempre se servem das brechas que nós deixamos para interferir, e que sejamos nós,
co-criadores no bem, a serviço de um mundo melhor, a começar do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, da casa espírita, da igreja, do local onde cada um frequente. Então, saibamos que a depender das nossas vibrações derivadas do nosso comportamento, do nosso pensamento, atraímos estas ou aquelas entidades e ficamos à mercê da luz ou a serviço ou sob a influência das próprias trevas. Ok? Este vídeo é sério. Compartilhe, me ajude, deixe aí um comentário, alguma dúvida. Gratidão. E solicite aí o nosso novo livro. Ajude este canal a crescer. Um abraço.